Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje aqui vim falar com vocês um pouquinho sobre como que a gente engordou, né? Como que foi meu processo de obesidade, no caso, né? Como que eu cheguei a ficar 54 quilos acima do meu peso. Então eu vim falar um pouquinho com vocês aí, contar a minha história um pouquinho pra vocês conhecerem eu melhor. Então, meninas, eu nunca fui não fui uma criança gorda, sabe? Eu fui uma criança magra, normal, né? Dita normal, adolescente normal também. Tive meu filho com 15 anos, sim. Tenho um pequeno filho de 2 metros de altura, com 22 anos. Eu tenho um filho, gente. O meu filho tem quase 1,90 m de altura. E eu tive ele com 15 anos. Então, e não engordei nada na gestação. Foi uma gestação que eu engordei apenas o normal, acho que 12 quilos apenas. Cheguei a ficar com 72 quilos na gestação dele, no final da gestação. E depois voltei ao normal, sabe? Foi bem tranquilo. E não engordei, eu comecei a engordar depois dos 22 anos, gente. Depois dos 22 anos eu comecei a engordar. Eu tive um problema na família, né? E daí me desencadeou uma depressão, sabe? Um problema íntimo que eu tive e desencadeou uma depressão. Nessa depressão, gente, eu fiz a comida como um conforto. Eu comecei a assistir aqueles Quilos Mortais, não sei se vocês já viram esse programa, Quilos Mortais. E eu comecei a verificar, sabe? Ai, tô com uma coceira aqui, gente. E comecei a verificar que todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquele programa, elas tinham algum problema que desencadeou a obesidade, sabe? Alguma coisa, tipo, sofreram alguma violência sexual, alguma violência por parte da mãe, pai, negligência, sabe? Alguma coisa assim que desencadearam a obesidade nelas, a compulsão por comida, sabe? E eu comecei a verificar na minha vida que também foi isso que aconteceu. Não só na minha vida, eu tenho uma irmã que também aconteceu isso com ela, né? Ela também sofre com obesidade e ela também tem problemas psicológicos que foi desencadeado com um problema que aconteceu na vida dela. Graças a Deus que ninguém na minha família teve problemas mais graves, sabe, gente? Então é assim, alguma coisa que acontece não precisa ser tão muito grave assim, sabe? Só que mexe com a gente profundamente, algum problema relacionado à família, alguma coisa assim, mexe com a gente profundamente, sabe? E a gente acaba desencadeando aí uma compulsão por alimento e comigo foi assim. Eu tive problemas familiares, né, como eu falei, e desencadeou a compulsão alimentar. A minha compulsão alimentar desencadeou um vício por açúcar. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de açúcar. Sempre fui uma pessoa que gosto muito de açúcar, sempre gostei muito de doce, sabe? Então minha comida preferida sempre foi o doce, não o salgado. Mas daí, como eu tive esse problema, o que eu fazia? Eu fiquei com depressão. Teve uma época da minha vida que eu tive uma depressão fortíssima, gente. Que no outro vídeo eu falo pra vocês da minha depressão. Que é vídeo pro outro. História pro outro vídeo, né? Que essas coisas mexem com a gente. Eu não quero contar aqui pra vocês agora. Então, gente, aí o que aconteceu? Aí eu tive essa depressão e desencadeou uma compulsão por açúcar. Então eu chegava, pra vocês terem noção de como que era essa compulsão, eu chegava a derreter açúcar, sabe? E fazer várias colheres de caramelo pra mim ficar chupando o dia inteiro, porque eu tinha uma compulsão, porque eu precisava do açúcar o tempo todo, gente. Não era só um pouquinho, não. Eu comia açúcar o tempo todo. Então, às vezes, vocês me vê fazendo desafio aí de não consumir nada de açúcar. Você fala, Miriam, você tá sendo muito radical, tal. Gente, vocês não têm noção da minha história. Eu sempre fui uma pessoa que eu sou enlouquecida por doce, por açúcar, sabe? Sempre, sempre, sempre. A piadinha da família, sabe? Chegou a formigão da família. Sempre foi assim. Eu sempre gostei muito de doce. E nessa época que eu tive essa depressão, desencadeou muito mais isso em mim. Então, o que eu fazia? Eu fazia do alimento um conforto. Então, se eu estava triste, eu comia doce. Se eu estava feliz, eu comia doce. Se eu estava em qualquer momento da minha vida, eu comia doce. Sempre foi assim a minha vida quase toda, sabe? Depois que eu comecei a ter esse problema, né? E até uns tempos atrás, até o que? Uns 2 anos atrás eu fazia isso, gente. E às vezes eu faço ainda, confesso pra vocês que às vezes eu faço.
Mas eu consegui melhorar isso com muita terapia na psicóloga, e eu consegui dar uma melhorada, eu consegui enxergar o meu problema, porque eu não enxergava esse problema que eu tinha, sabe? Eu só conseguia enxergar, né, que eu tinha esse problema, que eu sofria com isso, depois que eu fiz terapia. Se vocês tiverem oportunidade, gente, de fazer terapia, façam, porque é libertador, é maravilhoso mesmo. Então, meninas, aí o que aconteceu? Desencadeou esse problema de compulsão alimentar, né? Aí eu comecei a comer doce. E viciada em doce mesmo, que todos os dias eu comia doce. Pra vocês terem noção, eu não comia comida, arroz, feijão, carne, nada. Eu passava semana, gente, sem comer arroz, sem comer feijão, sem comer nada. Mas eu não passava uma hora sem comer um doce. Juro pra vocês, eu não passava uma hora sem comer um doce. Eu comia muito doce. E daí, quando eu iniciei, eu tava lá com meus 64 quilos. Pulei, né, gente? Pulei. Quando eu me vi, eu estava com 105 quilos. Aí eu comecei a fazer dieta, não conseguia. E não conseguia parar de comer, gente. Não conseguia. Eu fazia tudo quanto é dieta. Aí eu fiz uma dieta que eu tomei um remédio, né? Um remédio para inibir o apetite, inibidores de apetite. E não adiantava, gente. Eu tomava esses remédios, eu até emagrecia. Já falei num vídeo pra vocês aí que teve uma vez que eu emagreci 14 quilos em 40 dias. E voltei a engordar 20 quilos depois. Então, gente, esses remédios, eles emagrecem você, sabe? Eles chegam a emagrecer você, sim. Mas depois que você para, você engorda tudo de novo. Porque você quando você está utilizando esse remédio, você fica meio que dopada, sabe? Eu não sentia fome de nada, não conseguia comer meio pão, sabe? Eu ficava dopada o tempo todo. E daí foi quando eu falei, não, chega disso, gente, chega disso, sabe? E teve um caso também que eu fui quando eu fui com essa psicóloga, falar com essa psicóloga, né? E eu tava fazendo tratamento com ela, eu falei pra ela bem assim, que eu fazia do bolo meu amigo. Porque eu saquei que toda vez que eu estava triste, eu tinha que parar numa padaria e comer um bolo recheado. Sabe aquele bolo recheado? Não é bolo comum. É bolo recheado, aquele bolo recheado de festa, de casamento, de aniversário. É esse bolo, sabe? E toda vez que eu estava, nossa, na deprê, às vezes eu estava trabalhando, eu trabalhei num serviço, já fui telemarketing, né? Já trabalhei, então eu estava trabalhando num serviço que era muita cobrança, gente. Era cobrança o tempo todo, né? Enlouquecedor, sabe? E eu tava numa pilhada, num jeito assim que, meu Deus do céu, tava horrível, sabe? Horrível mesmo, sabe? E daí eu saía do estresse do serviço, estressante o dia inteiro, e daí eu parava numa padaria e comia aquele bolo. E parece que eu comendo aquele bolo, parece que eu tava contando pra alguém o que tava acontecendo comigo, sabe? Parece que eu tava desabafando pra aquele pedaço de bolo. É muito louco isso, gente, mas eu fiz isso, eu fazia isso. Então eu ficava assim, sabe, enlouquecedor, sabe? E quantas vezes eu comecei uma dieta e daí começava a dieta e parava no meio do caminho que não conseguia. Teve uma vez que eu comprei um bolo, gente, e fui comer, fiquei com raiva, joguei o bolo fora, sabe, na rua. Porque eu ficava assim pensando, não, gente, ele não pode ser mais forte do que eu. Esse pedaço de bolo não pode ser mais forte do que eu. Infelizmente era. Infelizmente eu sempre comia, gente. Sempre caía em tentação e comia. Então, um bolo pra mim, antes significava muito mais do que um pedaço de bolo. Hoje não. Hoje ele significa um bolo. Mas antigamente ele significava muito mais do que um bolo. Então eu fazia da comida um conforto o tempo todo. Eu ainda faço às vezes, sabe, gente? Claro que eu não tô totalmente curada, né? Porque eu tô em busca dessa minha libertação aí da comida, né? De olhar pra comida e ver que é somente uma comida, não é mais do que aquilo, sabe? E eu tô em rumo desse processo aí de me libertar, mas eu sei que totalmente não estou, né, gente? Então eu fazia muito isso, muito isso. Eu pegava aquele bolo e contava para aquele bolo todos os meus problemas, sabe? É como se eu estivesse contando, sabe, pra gente. Todos os meus problemas, tipo assim, eu relaxava comendo aquele bolo, e depois que eu comia aquele bolo, parecia que alguma coisa acontecia em mim, parecia que eu tinha tido um papo com uma amiga ali de 1 hora, sabe? É muito estranho. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu nunca fui de contar o que passa comigo para as outras pessoas, sabe? Eu tenho uma família bem grande, mas eu nunca fui de sentar, ligar para minha amiga e falar, ó, amiga, ou ligar para minha irmã e falar, ó, mana, tá acontecendo isso, isso, isso. Nunca fui de fazer isso.
Então eu sou uma pessoa que eu tento resolver meus problemas sozinha, sabe? Então isso é ruim, sabe, gente? Isso é ruim, porque daí você guarda as mágoas pra você, você guarda o que tá acontecendo, tudo pra você, e isso vira uma coisa monstruosa dentro de você, sabe? E daí você faz o quê? Desconta na comida. E eu fazia isso, o tempo todo eu descontava na comida, o tempo todo eu descontava na comida. E foi, gente, quando eu resolvi parar com isso, sabe? Quando eu percebi que eu estava mal mesmo, e procurei uma ajuda psicológica. Aí fiz terapia, como eu falei pra vocês, fiz terapia por 2 anos seguidos com uma psicóloga que me ajudou muito, me ajudou a enxergar o que estava acontecendo, me ajudou a enxergar que eu fazia isso com bolo, porque eu não tinha noção do que eu fazia isso. Aí teve um dia que eu percebi isso, teve um dia que eu fui trabalhar, eu estava, nossa, num estresse tremendo, sabe? E daí eu ia trabalhar, e daí depois era pra mim ir pra faculdade. Aí eu não fui pra faculdade, eu comi um bolo e fiquei lá na lanchonete, porque eu saía do serviço e ia correndo pra faculdade, que não dava tempo, né? Eu saía do serviço 5 horas da tarde e a faculdade começava às 7 horas. E era um pouquinho longe, então eu tinha que pegar a condução, o ônibus, pra correr pra faculdade. E nesse dia eu preferi ir comer o bolo, sabe? Porque eu tava num estresse tremendo. Aí cheguei, comi aquele bolo, sentei assim e fui comendo o bolo. Eu fui até pra ir pra faculdade. Cheguei lá perto da faculdade, vi a lanchonete, parei lá na lanchonete, comer o bolo e desisti de ir pra faculdade. E foi quando eu percebi que eu fiz isso. Eu percebi que eu fiz isso pra descarregar aquela tensão no bolo, no pedaço de bolo, sabe? Então eu fiz isso pra descarregar a tensão na comida. Então eu fiz isso pra comida me servir de conforto. E naquele momento eu percebi que a comida me servia de conforto. Aí eu cheguei no outro dia, marquei a psicóloga, né? Marquei minha terapia lá com a psicóloga. E fui conversar com a psicóloga e falei que eu fazia isso. E foi libertador, sabe? Foi libertador. Tipo, eu consegui enxergar que eu fazia isso. Porque, gente, é muito difícil a gente enxergar que faz isso. Às vezes a gente fala que a gente tem compulsão, que... Às vezes a gente fala que para de comer a hora que quiser. Ou a gente arruma várias desculpas, gente. Mas a gente não consegue enxergar que a gente tem um problema sério psicológico que precisa ser tratado. E isso é o mais importante. A gente enxergar, entender que a gente tem um problema. E que esse problema precisa ser tratado. Porque emagrecimento não é só você parar de comer. Não é só você seguir uma dieta, né? Porque se fosse assim, tinha um monte de gente magra. Tinha um monte de gente que não estava sofrendo com obesidade. Se fosse só seguir uma dieta, era tão simples, né, gente? Ai, me dá um cardápio aí que eu sigo. Mas não é. O emagrecimento vai muito mais além do que isso, gente. Muito mais além. O emagrecimento, você primeiro tem que tratar aqui, ó. Por isso que eu falo em outros vídeos que vocês já viram aí, deve ter visto, né? Que emagrecer primeiro vem daqui, ó, da mente, gente. Pra depois a gente ver o resultado no corpo, sabe? E é isso, meus amores, é isso. A gente tem que tratar a cabeça. Às vezes a gente tá fazendo da comida um conforto. Às vezes a gente tá comendo aquela raiva. Às vezes a gente tá comendo aquela tristeza. Às vezes a gente tá comendo aquele problema que a gente tá com os filhos. Às vezes a gente tá comendo aquela coisa que aconteceu, um problema familiar fortíssimo que aconteceu. Às vezes a gente tá comendo a dor de ter perdido o ente querido, sabe? Às vezes a gente tá comendo isso, gente. Sabe? A gente tá comendo essa emoção, a gente tá comendo essa dor. E a gente tá fazendo o quê? Descontando na comida. Então a comida é um conforto pra gente. É um conforto, sabe? E isso eu me vi que eu fazia isso. Eu percebi que eu fazia isso. Que eu comia emoções. E essas emoções teve um preço. Eu fiquei com 54 quilos a mais, gente. Eu cheguei a ficar com 54 quilos a mais. Eu me vi uma pessoa que tinha ali seus 64 quilos. Aí depois fui para 70. E foi indo. Depois eu nem me vi quando eu cheguei aos 80. Nem percebi quando eu cheguei aos 90. Percebi quando eu tava com 105 quilos, que eu falei, meu Deus, eu estou com 105 quilos. Mas daí eu tentei lutar para emagrecer e não consegui. Porque eu não tratei isso daqui, ó. Eu tentava tratar com remédio para emagrecer. Eu tentava me dopar com inibidores de apetite para emagrecer. Eu tentava tratar com chazinho, com remedinho, com fórmulas, com dieta da sopa, dieta de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, eu já fiz de dieta. E não resolveu. Todas essas dietas loucas que eu fiz, eu engordava tudo novamente.
Porque eu não tratava isso aqui, ó, gente. Eu não tratava a minha cabeça, eu não tratava o psicológico. E era o psicológico que comandava a minha vida, o psicológico da gente. Não adianta a gente tratar como aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que fazem, você já deve ter ouvido falar, né? Daquelas pessoas, ou conhece alguém que fez bariátrica, que fez operação bariátrica lá, que fez redução de estômago e emagreceu lá 50 quilos e voltou a engordar. Eu já vi muitos casos assim, gente, de pessoas que fez bariátrica, que emagreceram e voltaram a engordar. Mas por quê? Porque elas quiseram, elas acharam que iam tratar o todo do que estava o problema ali, mas não era. O problema dela era aqui, ó, era a mente. Então, como se diz, uma vez uma nutricionista falou bem assim para mim: Miriam, quando você faz uma operação bariátrica, uma redução de estômago, você opera o estômago, não a cabeça. O estômago seu está operado, você vai ser obrigado a não comer. Você vai passar mal se você não comer, vai acontecer um monte de coisa se você não comer. Se você comer, no caso, né? Se você comer, você vai passar mal, vai acontecer um monte de coisa com você se você comer um monte. Então você é obrigado a não comer. Você é obrigado a comer aquela quantidade certa que vai caber no seu estômago. Você operou o estômago. Só que a cabeça você não operou. A cabeça continua de gordo. A cabeça continua com os problemas ali. A cabeça continua fazendo do alimento um conforto. A cabeça continua a mesma coisa. Então, gente, essas pessoas, claro que não são todas que engordam, porque eu já conheço pessoas também que fizeram e não aconteceram nada, então aí, belíssima, linda e maravilhosa. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que voltam a engordar, gente. Então, por quê? Porque elas operam o estômago, não a cabeça. Então, o emagrecimento, a gente tem que tratar a nossa cabeça, o nosso psicológico, é o principal de tudo, é o psicológico. Para depois a gente ir tratando o resto, gente. Para depois vir o emagrecimento. Porque se a gente tratar a raiz do problema ali, se a gente tratar o que tá fazendo a gente comer, o que tá fazendo a gente fazer a comida, né, de um conforto, se a gente tratar aquela raiz, pronto, o resto vai vir, o resto a gente consegue seguir. A gente consegue seguir, a gente é capaz de conseguir seguir uma dieta, né? Todo mundo é capaz de conseguir uma dieta, mas se você não está com o seu psicológico bem, se você não está fazendo, se você está fazendo a comida como um conforto, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você vai ter que se tratar primeiro. E foi isso que eu fiz, gente. Eu me tratei, eu fiz uma terapia por 2 anos e graças a Deus eu tô conseguindo. Eu já consegui emagrecer 25 quilos, voltei a engordar 10 quilos, porque aconteceu várias coisas. É tudo psicológico, gente. O psicológico da gente não tá legal, a gente engorda. Aí teve, né, me formei na faculdade, aí teve aquela tensão toda da faculdade, de TCC, tudo. Aí não tive cabeça para pensar mais em reeducação alimentar e voltei a engordar. E agora tô aí, porque eu já sei o caminho. Eu já emagreci 25 quilos e eu sei o que eu sou capaz de fazer. E por isso que eu não fico comendo igual um louco açúcar, porque eu sei o que o açúcar me faz, sabe? Por isso que eu faço esses desafios para mim parar de comer o açúcar, porque eu sei que o meu vilão na minha vida é o açúcar. Eu sei que reeducação alimentar é você alinhar a sua vida, é você fazer uma reeducação alimentar, é você se reeducar, né, perante a comida. É você saber comer um bombonzinho e pronto, não comer uma caixa inteira. Isso é uma reeducação alimentar. É você saber que você tem que comer comidas mais saudáveis, naturais, e não um monte de porcaria, um monte de guloseimas. Isso é uma reeducação alimentar. É comer comidas saudáveis, é em vez em quando comer um docinho, às vezes ir naquela festa comer, e comer aquele sorvete que você ama, às vezes, não todo dia. Isso é uma reeducação alimentar. É você ter esse entendimento que a comida é só uma comida, que ela não é mais nada do que isso, ela é só uma comida, que quando ela tá ali, quando você quiser, ela vai estar ali, que ela não vai fugir de você, que você não vai precisar comer desesperadamente porque ela vai acabar. E é isso que a gente faz, os obesos, né? Fiz muito isso na minha vida, gente. Fiz muito ir pra uma festa e comer o mundo inteiro naquela festa e sair de lá passando mal de tanto comer, porque parecia que o mundo ia acabar naquela festa. Isso que a gente tem que mudar. É essa mentalidade que a gente tem que mudar, do que a comida vai acabar, que a gente tem que comer tudo que vem pela frente. Não vai, gente, não vai acabar. A comida vai continuar ali do mesmo jeito, né? E é difícil mudar, gente. É difícil.
Até hoje estou lutando aí para conseguir, porque é muito difícil, é muito difícil. Mas eu já sei o caminho, eu sei que eu sou capaz de emagrecer. E eu sei que eu não quero mais a obesidade para minha vida, que eu cansei de ser gorda, cansei muito de ser gorda. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais olhar para a comida e perceber que ela é muito mais forte do que eu. Eu não quero olhar para a comida e perceber que ela é mais do que comida, porque ela não é. Ela é só uma comida. Eu tenho que tratar ela como comida. Ela serve para me alimentar e não só para dar prazer, porque ela não é só aquilo. O prazer meu não é só a comida. Existem muitas outras coisas que me dão prazer, não só a comida. Claro que a comida, ela dá um prazer. A gente sabe disso, que a gente tem prazer em comê-la. Mas ela não pode ser só isso, gente. Ela não pode ser uma questão de prazer. Se a gente tá feliz só quando a gente come. A gente tá feliz, a gente tem que comer aquele brigadeiro. A gente tá triste, a gente tem que comer aquele brigadeiro. A gente tá agoniada, a gente tem que comer aquele brigadeiro. Aconteceu alguma coisa na família, vamos comer. Não, gente, não pode ser isso. A comida não pode servir de cano de escape para nós o tempo todo. Ela não pode servir de alguma coisa que a gente precisa para ficar bem, sabe? É nossa dose diária de felicidade. A comida não é isso. Comida não é isso. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito a nossa mente, mas muito mesmo. Quem sofre de compulsão alimentar tem que fazer um tratamento. Eu sofro de compulsão alimentar, sim. Eu sou viciada por doce, sim. E a gente tem que fazer um tratamento para curar isso na gente. Para nos libertar desses nossos vícios aí. E ser feliz, gente. Porque a comida é só uma comida. Ela deveria ser só algo gostoso, prazeroso. E que não traz pra gente essa angústia, essa depressão, essa aflição que nos dá quando a gente come um monte e vê que a gente engordou. Ela não pode ser isso. Ela não pode comandar a nossa vida. Ela não pode ser maior do que nós somos. A gente tem que comandar ela e não ela comandar a gente. Ela não pode ser esse conforto que a gente leva pra vida, sabe? Ela não pode ser algo que nos faz feliz o tempo todo. Não, gente. Ela só é uma comida, mais nada. Então, meus amores, esse é o vídeo. Vim falar um pouquinho com vocês aí, desabafar, né? Não vou me prolongar mais, porque mexe muito comigo. E ainda lógico que ainda tô em tratamento. Ainda não sou curada, não tô curada dessa compulsão por comida, desse vício por comida. Mas sim, hoje eu consigo enxergar o que a comida representa na minha vida. E hoje eu consigo ver que a gente tem que ser e é mais forte que a comida. Que a comida é só uma comida, mais nada. Ela não é tudo o que representa na nossa vida. Não, a gente é muito mais forte do que isso e a gente é muito mais do que isso, né? Então, meninas, esse é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma questões que aconteceram aí na vida de vocês, me contem também, que eu quero saber se vocês fazem isso com a comida, faz da comida um conforto. Me contem aí que eu quero saber se vocês também fazem isso, se vocês também têm compulsão alimentar, vício por doce. Me contem aí que eu quero saber. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no vídeo. Dá o meu joinha, não esqueça que isso é muito importante para o YouTube entender que você está gostando dos meus vídeos. E me acompanhe aí nessa minha novelinha da reeducação alimentar. Vamos juntos, que juntos a gente é mais forte. Beijos e até mais. Tchau!